Boa noite, ótimo domingo a todos. Nós estamos mais uma vez aqui e eu acredito mesmo que já está chegando ao fim desse isolamento. É lógico que dentro das normas, mas nós acreditamos que em breve, talvez em algumas semanas, nós já possamos estar todos juntos aqui adorando a Deus, amém? Vamos estar orando e iniciando a noite, essa noite, e que você possa ir do jeito que você está, seja na sua casa, no celular, na televisão, junto com a sua família, ou sozinho, que você possa estar agora orando a Deus e separando esses momentos para estar adorando a Ele também. Sejam bem-vindos. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui. Se é dessa maneira que o Senhor tem nos proporcionado, Pai, nos permitido, ó Deus, até referente ao cuidado uns aos outros, então é dessa maneira que nós também estaremos te adorando, Pai. Seja cada um em sua casa, seja, Senhor, onde nós estivermos. O que não pode mudar é a tua essência, o que não pode mudar é a verdade que nós carregamos, o que não pode mudar é a essência de sermos adoradores. Nós te amamos, ó Pai, nós amamos te adorar, nós amamos cantar louvores ao teu nome. Senhor, venha nos ensinar, ó Pai, a sermos um. Venha nos ensinar, ó Pai, a sermos igreja, Deus. Que tudo isso que nós estamos passando, que nós possamos aprender, Senhor, grandes lições. Que venha ser, ó Pai, um amadurecimento, Deus. Que nós possamos crescer. Eu sei que muitos têm sofrido. E nesse momento, Senhor, conforte os corações. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos. Alcança, Senhor, os oprimidos, ó Deus. Aonde estiver, ó Pai. Aonde essa palavra chegar, aonde esse louvor chegar, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, que as tuas mãos venham estar sobre nós, ó Pai. A tua graça venha se estender sobre nós, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e fará ainda em nosso meio, em nossos dias, em nossa geração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma canção um pouco antiga, mas que traz muita essência, muita verdade do que é ser igreja, do que é viver realmente como igreja. Amém? Bora lá. Eterna, infinita, inquebrável aliança, um compromisso tão profundo, ser igreja, corpo vivo, expressão de Cristo e sua vida e seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, somos um, nós somos um, vivendo em amor, nós somos um, unidos em Cristo e uns aos outros, em uma aliança eterna, somos um. Na graça de Jesus nós somos um, no amor de Deus o Pai nós somos um, no amor do Espírito, em uma aliança eterna somos um. Do início. Eterna, infinita, inquebrável aliança, um compromisso tão profundo, ser igreja, corpo vivo e expressão de Cristo e sua vida e seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, somos um, nós somos um,
vivendo em amor, nós somos um, nós somos um. E uns aos outros, em uma aliança eterna, somos um. Na graça de Jesus, nós somos um, nós somos um. No amor de Deus e Pai, nós somos um, nós somos um. Na comunhão do Espírito, em uma aliança eterna, somos um. Em uma aliança eterna, somos um. Em uma aliança eterna, somos um. Pra variar, errei a letra, né? Copiando ainda aqui, ó. Mas que essa letra, que carrega uma verdade tão grande, possa ser vivida por nós. E que o distanciamento que nós estamos vivendo já há alguns meses não venha prejudicar. Que na verdade venha nascer alianças. Aliança, que venha nascer, talvez em você que não tem essa aliança como corpo. Que esse distanciamento venha te ensinar e venha gerar em você uma aliança com Deus e com a igreja. E para você que já tem aliança, que esse tempo, esse distanciamento venha fortalecer e realmente nos ensinar que nós somos um. Amém? Deus é bom. Graça, favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, o castigo merecido que Ele não me deu. É isso que sustenta todo o meu viver. Amanheceu e as misericórdias de Deus se derramaram sobre mim. E essa é a causa de eu não ser consumido. Como entender que um Deus maior que todo o universo se preocupa com uma simples poeirinha como eu. Tua fidelidade é além de tudo que eu conheço. Quero você, Deus. Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração. Eu posso sentir em meu coração. Eu posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou. Cantamos aí de graça. Graça, favor de Deus que eu não mereço, misericórdia, o castigo merecido que Ele não me deu. É isso que sustenta todo o meu viver. Então amanheceu e as misericórdias de Deus se renovaram sobre mim. E essa é a causa de eu não ser consumido. Como entender que um Deus maior que todo o universo se preocupa com uma simples poeirinha como nós. Tua fidelidade é além de tudo que eu conheço. Quero você, Deus. Não consigo
entender a graça. Não consigo explicar a graça de Deus, mas posso sentir em meu coração que Deus me ama. Não consigo entender a graça, não consigo explicar a graça, mas posso sentir em meu coração, mas posso sentir em meu coração, eu posso sentir em meu coração que Deus me ama como sou. Tudo vai ficar bem, Jesus está contigo, eu sei que tudo vai ficar tão bem. Jesus é teu amigo, tudo vai ficar bem. Jesus está comigo, eu sei, e tudo vai ficar tão bem. Jesus é meu amigo, eu sei. Nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos, ó Pai, em Teu poder, ó Pai. Confiamos em Teu amor. E nesse tempo, Senhor, de tanta angústia, de tantas preocupações, nós, ó Pai, nos derramamos diante de Ti. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo. E nós mergulhamos nessa graça e nesse amor incondicional. Que nós possamos, ó Deus, independente das situações e circunstâncias, estar Te adorando, estar entregando a Ti todo o nosso amor, todo o nosso viver. Em nome de Jesus, ó Pai, entregamos a Ti, ó Deus. Seja louvado e seja adorado. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado, Deus, por tão grande amor. Glória a Deus. Ok, uma boa noite a todos. Espero que vocês tenham adorado a Deus e continue agora através da ministração da palavra, e tudo tem a ver com as canções que foi ministrada aqui. É mais que canção, é uma adoração a Deus, e eu quero que você espero que você tenha participado. O culto começa assim, adorando a Deus, a gente já preparado com a nossa alma, nosso coração preparado, aquela sede de Deus, né? Que eu preguei outro dia aqui, no domingo anterior, que temos sede, e nós temos que ter sede de Deus. E essa sede de Deus é aquela sede de estar adorando, sede de estar conhecendo Ele. Então, bem-vindo mais uma vez. Eu acredito que, como diz o pastor Eduardo, está acabando, sabe, isso tudo. Lógico que os cuidados nossos, eles vão continuar, dia após dia, um novo começo, né? Uma história diferente de vida e costumes e hábitos que nós vamos ter, diferentes do que tivemos de 3 meses atrás. Eu quero que você se prepare para isso, nunca se desleixe, nunca largue a mão de se cuidar, mas se prepare. E como o pastor Eduardo disse, está acabando e nós logo estaremos reunidos aqui. Eu acredito que já para o próximo culto aqui virtual, estaremos anunciando o nosso retorno. Eu acredito nisso. E eu conto com o seu amém aí, desse lado. Tá? Eu acredito que no próximo culto, acho que
dia 9, né, nós estaremos já anunciando nosso retorno, lógico, com muita restrição, com muito cuidado, não todo mundo vindo, mas os que vierem estarão se cuidando e aos poucos a gente vai voltando, tá bom? Mas como a gente aguarda isso? Né? Porque a gente sente saudades, né, de estarmos juntos aqui. E eu, pelo menos, como eu sinto saudades, eu sinto saudades. Eu, minha esposa, o pessoal lá em casa. E eu espero que isso você tenha vivido também. Vamos lá. Todo domingo a gente tem uma palavra, e a palavra de Deus não é de homens, não é uma coisa inventada, mas o sermão ele é baseado na palavra de Deus. E isso traz vida, certo? A palavra de Deus ela vai e ela opera aquilo que o Deus eterno tem o desejo, e para não voltar vazia para Ele, tá? Então, a gente baseia sempre o sermão, aquilo que a gente quer falar, aquilo que bateu no nosso coração, mas a gente se baseia na palavra de Deus. Eu quero falar nesta noite com vocês sobre os benefícios da unidade. O pastor Eduardo cantou a canção aqui, uma canção antiga, né, que fala que nós somos um em Cristo, em uma aliança nós somos um. Pela graça de Jesus nós somos um. E eu pensei nesse texto sobre o benefício de sermos um, o benefício ou benefícios da unidade. Não basta se reunir, mas o importante é sermos um. E separei um texto que está em Romanos capítulo 15, versículo 5 e o versículo 6, o apóstolo Paulo escreveu assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade. Então, ele fala, o Deus que concede perseverança e ânimo, coragem, a esse Deus que concede isso, que Ele dê a nós um espírito de unidade. Isso é, que Ele ajude vocês a viverem bem uns com os outros. Isso é unidade. Segundo o exemplo de Cristo Jesus. Assim como Cristo Jesus tinha nele essa atitude, esse elo de unidade com o Pai, né? Então, a exemplo de Jesus Cristo, porque para que com um só coração e uma só voz, vocês possam glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele declara que o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a nós, entregue a nós, o espírito de unidade. Isso é aquilo que a força de Deus que nos ajudará a vivermos bem uns com os outros. Assim como Jesus deu exemplo desta forma. E vivendo bem uns com os outros, vivendo em unidade, nós vamos ter um só coração e uma só linguagem. E desta forma, e é só dessa forma, nós vamos glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como eu posso glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Vivendo em unidade. Tendo uma só linguagem, tendo um só pensamento, um só coração. Grave essa frase. Quando há unidade, todos são beneficiados. Quando há unidade, todos são beneficiados. Eu não estou falando do fato de se reunir aqui no templo. Eu não estou falando do fato de se reunir como células nas casas, aqueles grupos pequenos nas casas. Por exemplo, eu estou aqui, certo? Sozinho. Mas
estou reunido agora com, ou melhor, eu não estou reunido nesse momento com a minha esposa, Mara. Eu não estou reunido neste momento com os meus filhos. Mas existe unidade em nós. Eu sozinho aqui quero declarar que existe, eu quero declarar que existe unidade entre eu e minha família, entre eu e minha esposa. Nesse momento, mesmo eu estando sozinho aqui, existe unidade. Existe esse vínculo que nos torna amáveis. Existe esse vínculo, esse elo que nos torna amados. Existe esse vínculo, esse elo que nos torna altruístas, isto é, nos dedicamos uns aos outros. Então, mesmo eu estando agora, nesse momento, distante de minha esposa, distante dos meus filhos, eu sou um com eles, eles são um comigo. É mais que reunião. Escute, é mais que uma reunião. Existem pessoas que estão sedentas, estão famintas, estão loucas para estar reunidas aqui no templo. Mas não basta a reunião. A base, a essência é unidade. E nós vivemos tempos difíceis, onde o que é secular, né, ele toma o lugar, o significado, ele toma o significado do que é espiritual, sabe? Das coisas espirituais. Quando eu falo de unidade, isso por causa do nosso dia a dia, do secularismo, a espiritualidade, o sentido de unidade, ele se perde no tempo. E outra coisa que muitas vezes toma o lugar da unidade, ou apaga o significado dela, é o humanismo. Pois o humanismo faz com que o homem se torne centro de todas as coisas. E todas as necessidades dele se torna como a motivação para ele viver. E não mais Deus é a motivação. Não mais o Espírito Santo é a motivação. O humanismo faz isso. Ele apaga o sentido espiritual, sabe? As realidades espirituais. E torna o homem centro de todas as coisas. Escute, está desconectado, está fora, com elo quebrado, com vínculo quebrado da igreja, é o mesmo que não ser cristão. Está desvinculado, desconectado de sua família, é o mesmo de não pertencer a ela. Você pode estar todos os dias debaixo desse teto, todos os dias assentando ao redor da mesma mesa, todos os dias sentado aí nessa poltrona com o seu cônjuge, com os seus filhos, mas não ter elo com eles, não ter vínculo com eles. Isto é, não ser uma unidade com eles. É muito complicado isso. Existem milhares de casamentos, pessoas que se casaram e constituíram família, mas não são um com eles. E Jesus, ele disse, na oração dele, né, que eles sejam um, como eu sou em ti, ó Pai, e tu és em mim. Que eles sejam um, igreja, família, isso é, que eles sejam um. E Jesus também disse, o mundo só saberá que vocês são meus discípulos, se existir essa unidade em vocês. Se vocês não se tornarem um, jamais o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos. Então, unidade é um assunto muito sério. É um assunto muito sério. Preste atenção, eu não estou falando de reunião na igreja. Quantas igrejas se reúnem, mas não são um, não se tornam um. Apenas existe
uma aglomeração de pessoas. Apenas existe um amontoado de gente cantando, até se abraçando, mas não são um. Unidade é assunto sério. E essa palavra vem em boa hora, porque nós estamos prestes a voltar. E eu não queria aqui um amontoado de gente, sabe, dizendo, eu tenho saudades, mas a gente nunca se tornou um em Cristo Jesus. Unidade é um assunto tão importante para Deus, o Pai, mas é um assunto tão importante que Jesus, antes de ser crucificado, ele passou um bom tempo, um longo tempo, ministrando, ensinando, e outra coisa, intercedendo, implorando por seus discípulos, e por todos nós, não apenas pelos apóstolos, lá, mas Jesus intercedia também por nós, depois de 2000 anos, ele já intercedia por você, ele já intercedia pela sua família, ele já intercedia por esta casa favorita, ele já intercedia pela sua igreja aí, ele já intercedia por nós, para que pudéssemos aprender e receber o espírito de unidade, este elo, nos tornando um só com Cristo, e um só uns com os outros. É muito estranho isso, mas é a essência, é o mistério, é a vida de Deus em nós. Jesus disse que o mundo só o conheceria, o mundo só ia conhecer a Cristo Jesus se visse, se enxergasse este elo de unidade em nós. Pode a igreja ser aplaudida, sabe, pelo tanto de gente que ela tem, pelas belas canções que ela canta, sabe, aquele barulho de crente cantando, coisa bonita que a gente passa lá fora e tem vontade de entrar, é lindo essas coisas, mas se não houver unidade, quem entra e vai se despedaçar mais, porque não tem unidade. João capítulo 17, 20 a 23, Jesus orou. A minha oração não é apenas por eles, por aqueles que estavam ali junto com ele. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem destes, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles sejam um, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Por que o Senhor Jesus deu a glória a Shekinah, deu a benção dele sobre nós, para que a gente se tornasse um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. A oração de Jesus: Pai, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Essa foi a oração de Jesus. Não foi uma oraçãozinha assim não, sabe? Abençoe esses alimentos em nome de Jesus, que a gente faz. Deus abençoe essa noite, nos proteja, que a gente tenha um bom sono e já vai dormir. Foi uma oração de intercessão, foi uma oração angustiante, foi uma oração na alma, no espírito dele, clamando, intercedendo por nós, para que a gente se torne um, assim como ele é com o Pai. Escute, quando há unidade, todos são beneficiados, porque a unidade, filhos, filhas, a unidade ela gera força, sabe? A unidade gera força. A igreja ela pode ter um monte de atividades, a agenda dela pode estar cheia, chá das mulheres, o jogo de bola dos rapazes, a corrida dos velhos, sei lá o que, sabe? Pode ter um monte de atividades a igreja, mas ela pode ser isenta de unidade.
Essas atividades todas podem até atrair pessoas. Tem atividade para os meus filhos, tem escola boa lá para os meus filhos, mas isso tudo pode acabar. Quantas pessoas passaram por esse ministério aqui e não estão mais? Por quê? Porque não havia unidade. A unidade, ela é um elo inquebrável. Pastor Eduardo cantou, nós somos um pela graça de Jesus, em uma aliança eterna, inquebrável, inviolável. Nós podemos ter uma igreja cheia, como já tivemos, mais de 1.200 pessoas, mas não tendo unidade, a sua igreja, pastor, se você está me ouvindo aí, eu não sei, quem sabe passando, procurando vídeos, escuta bem, para aí, escuta bem. Se a sua igreja não for uma igreja que viva, que tenha a essência da unidade, só vai ser barulho, só vai ter um monte de gente. Daqui a pouco eles dispersam, sabe? Que nem essas andorinhas, esses pássaros que estão num lugar, daqui a pouco somem dali e vai para o outro canto. Quando há unidade, nós somos beneficiados, porque a unidade gera força. Mateus 18, versículo 19 e 20. Ela gera força porque Deus habita no meio da unidade. Está escrito lá. Mateus 18, 19 e 20. Mais ou menos assim. Também digo que, Jesus disse, né? Jesus citou. Se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, isso será feito a vocês, por meu Pai que está nos céus. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, a unidade, ela gera força, porque Deus habita no meio da unidade. Deus habita no meio dessa concordância. Deus, Ele habita no meio desse elo. Acho que você não está me entendendo, eu vou embora. Por favor, preste atenção. Aí, sabe, com seus filhos, o seu cônjuge, se não houver elo, se não houver unidade, não há força, Deus não está aí. Então, a unidade, ela gera força porque Deus habita no meio da unidade. Qualquer coisa que vocês concordarem acerca de qualquer assunto, vê aí, Mateus 18, 19 e 20, acerca de qualquer assunto. Sabe por que a família está desse jeito? Sabe por que a igreja, às vezes, muitas vezes, está definhando? Porque falta unidade, porque falta essa concordância. Se vocês concordarem acerca de qualquer assunto, será feito por meu Pai que está nos céus. A unidade, ela também traz crescimento espiritual para o corpo de Cristo, que é a igreja. Crescimento espiritual é muito mais do que crescimento numérico. Se não houver crescimento espiritual, pode até haver um crescimento numérico, mas vai espedaçar lá na frente. Tem que haver o crescimento espiritual, e só a unidade, ela concede, ela dá esse crescimento espiritual para o corpo de Cristo. Efésios 4, versículo 16, o apóstolo Paulo escrevendo diz assim, dele, isso é de Jesus, todo o corpo, que é ligado a Jesus, né, bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, esse corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um ou cada parte realiza a sua função. A unidade, ela gera benefícios para todos, porque um ajuda ao outro. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, versículo 10, versículo 12, muito usado em casamento, sabe? Mas olha que interessante, diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, é melhor ter alguém do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se.
Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você quer saber onde está? Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, versículo 10 e versículo 12. Mostra que na unidade um ajuda o outro. Sem unidade, qualquer coisa que acontece num ministério ou na família, o cara está indo embora pelas portas do fundo, está pulando o muro, está indo embora, está juntando a roupinha, fazendo as malas para ir embora. Lá a palavra na família é: então vamos separar, então eu estou indo embora. O filho está se planejando para ir embora. Sem unidade acontecem essas coisas. Existem tipos de unidade que nos dão poder. Por exemplo, eu já falei, falando aqui de família, né? A unidade no casamento, a unidade na família, se existe unidade, surge o poder, vem o poder. A esposa, ela precisa se unir ao seu marido ou ajudá-lo nas decisões. Sabe? Você é a auxiliadora, menina. Então ajude o seu esposo nas decisões. Assim, vocês vão viver em concordância. Está me entendendo ou não? Não interessa o tempo de casado. Ajude nas decisões dele. Faça isso. Quando há concordância dentro do lar, né, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna possível. Experimente fazer isso. Os filhos, eles precisam estar em concordância com os pais, seguindo as suas instruções. O segredo para a vida em abundância está aí. Quando há unidade, concordância, ajuda, quando eles estão ali, sabe, ligados, vinculados um ao outro. Aí está o segredo da vida na família, do sucesso na família. Jesus, ele citou o princípio da unidade, lá em Mateus capítulo 18, versículo 19. Ele diz assim, quando 2 concordarem na terra em oração, será concordado no céu e concedido por Deus Pai. Então, a terra, ela move o céu, quando há concordância, quando há unidade. Então, o princípio da unidade está aí em Mateus capítulo 18, versículo 19. Quando há acordo, quando há o elo na família, sabe, com o casal, quando existe esse elo, quando existe esse vínculo, e eles concordam aqui, o céu estremece. Quando eles concordam aqui, há um amém no céu. Mas tem que haver esse acordo, tem que haver essa aliança, tem que haver uma aliança inquebrável, sabe? Uma aliança inviolável. Não é qualquer coisa aí, por qualquer coisa está indo embora, está, sabe, ficando aborrecido, aborrecida. O filho aborrecido saindo, virando a cara. Não é isso não. É uma aliança que, apesar das lutas e das provações, apesar dos desacordos, né, das diferenças, apesar das diferenças, vocês têm vínculo, vocês têm elo. E ele não pode se quebrar. Assim é na igreja. Somos muitos membros, mas tem que haver esse elo, tem que haver essa aliança. Um outro tipo de unidade, além do casamento, da família, é entre eu e Deus. Isso é entre você e Deus. Diga aí, entre eu e Deus. Diga, eu e Deus. Esse é um outro tipo de aliança. Fora a aliança do casamento, ou a aliança da família, tem também a aliança entre você e Deus. Ok? Isto é. Então eu preciso me unir a Ele.
O apóstolo Paulo, escrevendo, acho que 1 Coríntios 11, quando ele está falando sobre, antes de falar sobre a ceia, ele fala, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Olha que louco isso. Tá? Então, eu preciso me unir a Deus. Não é, vou morrer, me unir a Ele. Não, é aqui, vivo, sabe? Amanhã, segunda-feira, trabalhando, mas com essa consciência forte de que você está unido a Ele. O teu espírito está unido ao Espírito de Deus. É desta forma. Então, eu preciso me unir a Deus. Estar em concordância com o propósito dEle para a minha vida. Ah, mas Deus tem isso, mas eu não quero. Não, é estar em concordância com o propósito dEle para a sua vida. Assim você se torna um instrumento para construir, ou melhor, para contribuir que a unidade na igreja, que a unidade aí na sua família seja aperfeiçoada. Se você não se tornar um com o Senhor, não haverá, a unidade na sua família não vai ser aperfeiçoada. A unidade aqui na igreja não vai ser aperfeiçoada. A gente pode estar recebendo gente após, todo dia, sabe? Todo dia recebendo gente nova aqui, gente gostando do som, gente gostando da dança, gente gostando do jeito da gente ser. Mas não vai virar. Essa pessoa vai embora mais cedo ou mais tarde. Se formos um com Ele, com Deus, o seu reino estará em primeiro lugar na nossa vida, na sua família, aqui na igreja. Se eu me tornar um com Ele, o reino dEle se tornará em primeiro lugar na minha vida. Sendo assim, não teremos dificuldade de viver, de praticar a palavra dEle. Não teremos dificuldade de ser fiel, que é a coisa mais difícil hoje, principalmente na igreja, é ser fiel. Nós não vamos ter dificuldade porque a gente se tornou um. Por que você não prejudica o seu lar através da infidelidade? Porque você é fiel. Por que seu lar o seu casamento não se rompe? Por causa da sua fidelidade. Ele foi baseado em fidelidade. Então, quando somos fiéis a Deus, sabe, não teremos dificuldade em contribuir, não teremos dificuldade em nada aqui na igreja. Não teremos dificuldade de fugir do pecado, das coisas erradas. Porque iremos refletir a vontade perfeita de Deus em todas as áreas da nossa vida. Ufa! Falando em tipos de tem aquela unidade com o chamado também da minha igreja. A igreja de Cristo Jesus, ela tem uma vocação, ela foi chamada. Não apenas para ser igreja, mas ela tem um ministério, ela tem um serviço. Como eu já expliquei no começo da nossa conversa, estar unidos não é apenas estarmos todos reunidos aqui ou na célula. Isso é uma reunião. Você pode estar aqui comigo andando nesses 15 anos que a igreja Casa Favorita tem, e nunca ser uma pessoa unida comigo, nunca nos tornarmos um. Quantas igrejas são megas igrejas, mas são apenas por causa de uma reunião bonita. E o apelo de Cristo é que a igreja, os membros se tornem um. Então, não é uma reunião. Aliás, a reunião vai ser muito bem mais sucedida e a presença de Deus mais plena quando a igreja, o corpo de Cristo se tornar um. Como os apóstolos, os discípulos de Jesus, nós também fomos chamados a anunciar a vida nova em Jesus. Nós temos uma vocação, nós temos um chamado. Então, a unidade, eu preciso me tornar um, porque a unidade, voltando, eu preciso me tornar um com esse chamado, com essa vocação de Deus para a igreja, de Deus para a minha vida.
Assim como os apóstolos foram chamados, assim como os discípulos foram chamados para anunciar a salvação em Cristo Jesus, nós também fomos chamados. Eu também fui chamado. Você também, pastor. Eu sou o cara mais quieto aqui na igreja. Não sei falar um A, nem como, não sei como eu falei sim no meu casamento. Você tem um chamado para um serviço na igreja. Anunciar esse projeto de justiça, de santidade em Deus para as pessoas aí fora, para os seus parentes, seus familiares, para amigos que você trabalha aí no trabalho seu, lá no seu serviço. Quando os filhos de Deus se unem e trabalham em unidade, o Espírito de Deus pode atuar, sabe? Ele vai encontrar liberdade aqui na igreja. Na nossa reunião, ele encontrará liberdade e vai atuar mais livremente. E o evangelho, ele deixa de ser apenas palavras e ele se tornará uma realidade na vida das pessoas. Não apenas você fala, eu sou da casa favorita, eu sou da igreja tal, eu me reúno lá. Não apenas uma reunião, mas tudo que você estará vivendo realmente será vida, será a essência de Deus em sua vida. Quando caminhamos juntos, quando vivemos a unidade em Deus, o propósito do Senhor Deus, ele é atingido. Deus alcança o alvo dele, quando vivemos em unidade. É do próprio Deus a declaração de ter muitos filhos e filhas parecidos, semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus, ter muitos filhos e filhas com a mesma essência de Cristo Jesus, parecidos com o caráter, com o jeito de Cristo Jesus. Então você foi chamado, e é muito importante você entender que essa unidade te lembra de um chamado. Eu quero concluir, porque esse assunto vai longe, mas eu só joguei aqui algo para a gente começar a pensar nessas semanas, sabe? E até a gente voltar aqui, mas voltar muito mais preparado do que a saudade de estar aqui reunido, mas voltar preparado a ser um. E eu concluo que a força da igreja primitiva não estava na reunião dela, sabe? De casa em casa, participando da ceia. Não, a força da igreja primitiva estava na unidade. Mesmo sendo perseguidos, mesmo estando distante um ao outro. Jonatas, você, na realidade, pode continuar sendo uma unidade com a gente aí em Portugal. Eu, essa semana, conversei com um rapaz que nós ganhamos, logo que nós chegamos aqui nessa cidade. E eu percebi na conversa que ele ainda é vinculado, apesar de mais de 10 anos, 12, 13 anos sem se ver. Mas ainda vinculado com a gente. E com certeza ele está nos assistindo agora. Vinculado, mesmo estando distante. Há um vínculo, há um elo. Evandro, nós te amamos, cara, você sabe disso. E nós glorificamos a Deus pela sua vida e pela sua transformação. Então a força da igreja primitiva estava na unidade. Atos 2, 46 e 47. Diz assim: e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Não era apenas se reunir para comer, fazer o churrasco de cada semana, mas por causa da unidade eles faziam isso. Eles não se reuniam para receber unidade, mas por causa da unidade acontecia isso. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Toda a sociedade via que existia o elo, o vínculo em cada um deles. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, por causa da unidade, havia um acréscimo de pessoas. Isso é lindo. Isso é lindo. Quer ver curas? Quer ver transformações?
na igreja, nós, Igreja Casa Favorita, precisamos ser um. Ser um. E eu te desafio a isso. Um ambiente onde todos falam a mesma língua, têm a mesma visão e lutam para conquistar alvos. Isso tudo aí gera credibilidade nas pessoas aí fora. Gera confiança para as pessoas que estão chegando nesse ambiente e chegarão nesse ambiente. Se você ainda não aprendeu a viver em unidade, é porque, com certeza, ainda você está algemado no orgulho. Isso é um grande pecado, uma grande fraqueza. Então, filho, eu peço a você, nessa noite, me ajude, e ajude a fortalecer a unidade de nossa igreja. Viver em unidade é uma questão, acima dos benefícios que eu terei. Acima dos benefícios para nós, mas é uma questão de viver mais para Deus e por Deus, sabe? Isso é viver em unidade. Que Deus te abençoe ricamente. Sabe como eu queria terminar aqui, antes dos meninos terminar esse culto cantando mais uma canção? E eu quero que você se ligue nisso, tá? Eu queria terminar orando com você, se for possível você abrir a sua Bíblia em João capítulo 17, o versículo 20 até o versículo 26. É a oração de Jesus. Eu queria terminar lendo com você. Então eu queria dar um tempo, enquanto eles se preparam aqui, dá um tempo para você achar aí na tua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 20 e o versículo 26. Ok? Isto, na linguagem NVI. E aí diz assim, vamos lá. Tenta achar aí, por favor, seja rápido. Isso, João 20, o versículo 20 ao 26. Tá? A gente termina orando juntos nesta noite. Vamos terminar orando juntos. Depois dessa canção, aí eu quero dar um aviso e a gente está encerrando. Mas a gente termina aqui essa pregação, esse sermão, orando junto à oração de Jesus. Ok? Achou? Amém. Vamos lá então. João capítulo 17, o versículo 20 ao 26. Vamos lá. 1, 2, 3. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não vai lendo antes de mim, ou depois de mim, vai ler junto. Ok. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém. Vamos cantar essa canção, daqui a pouco eu volto para dar os nossos avisos. Amém? Vamos cantar juntos. Vamos lá, lindos. Recebi um novo coração do Pai,
Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Ok, talvez você venha se perguntando, o meu casamento há 5 anos tem durado 10 anos, 30 anos, o meu agora 39 anos. É porque vocês conseguiram mergulhar na unidade. E apesar de tantas diferenças, apesar de tantas situações complicadas, vocês se mantêm. Já percebeu isso ou não? Olha que situação vocês têm passado. E mesmo assim, vocês permanecem na unidade. E a unidade gerou fidelidade. Aí então, independente da situação, vocês têm o que comer, vocês têm o que vestir, vocês se viram para ter aí na casa de vocês. Isso é por causa da fidelidade, da unidade que existe em vocês. Tá bom? Eu quero que isso continue na vida de vocês. Assim é a igreja. Nós precisamos que essa unidade seja gerada em nós. Assim não vai faltar nada, assim como não falta nada na sua casa. Olha que você se desdobra para fazer tudo para que na sua casa não falte nada. Então, aqui na Casa Favorita, a nossa igreja, a sua igreja, ela também precisa de pessoas onde a unidade é gerada, sabe? Pessoas onde a unidade exista dentro dele. Independente da quarentena, ele não vai deixar faltar nada aqui, para que a gente venha pagar a nossa energia,
para que a gente venha continuar acertando e pagando os aluguéis aqui. O dono do salão, ele não quer saber se é pandemia, que trem que é. Ele quer saber se o aluguel está lá. Então, eu desafio a você, em nome da unidade, sabe? Esse elo que está entre mim e você, sabe? Essa força que é gerada por Cristo Jesus, para a gente manter esse lugar. Através dos seus dízimos, dos nossos dízimos, sabe? Através das ofertas. E quando eu falo nós, porque eu sou o primeiro a dizimar. E isso é verdade, pode procurar a diretoria, qualquer um, pergunta se meu nome não está lá. E é um dos primeiros. Então, eu quero que você me imite, sabe? Assim nós estaremos com o nosso vínculo, nosso elo ligado, inquebrável, infalível, inviolável. Então, ajude-nos. Vai aparecer na tela, né, a agência, a conta da igreja, a agência bancária, e eu quero que você faça a transferência. Ajude num valor que você tenha nos seus dízimos, faça alguma coisa para que a gente se mantenha aqui, porque logo, logo nós vamos estar juntos aqui, tá bom? Então que Deus te abençoe ricamente, abençoe sua vida, sua família, e agradeça a Deus todos os dias pela unidade que existe na sua família. Agradeça a Deus pela unidade que está sendo gerada em você agora, referente à igreja. Deus te abençoe. Onde quer que você esteja, nós somos um. Deus abençoe. Uma ótima semana. Valeu.